Vamos abrir aqui a palavra que encabeçou a nossa semana. Meditar, né? Eu creio que para muitos, como para mim, um novo... Pode sentar, por gentileza. Uma nova... E eu acho isso maravilhoso quando a gente tem uma palavra, uma mensagem, ou mesmo uma referência, e que passa a ter uma nova perspectiva dela, né? Tantas vezes que nós já ouvimos essa palavra, esse verbo, meditar, inclusive algo que algumas religiões até, né, pregam bastante, defendem sobre a meditação. E quando nós pegamos essa expressão, rugir, no original, e vemos que o significado, é a mesma palavra, na verdade, para meditar, nós vemos que há muito mais a ser feito. E, inclusive, a primeira coisa que eu quero trazer aqui hoje é isso, né? Como é bom a gente ter a humildade de receber bem quando nos é apresentado, isso de várias formas, pela palavra, pregação, por uma pessoa que está perto de você e que te corrige, que fala de algo que não está bem, que não está caminhando, que não está indo da melhor maneira, que pode ser melhorado, que pode ser refeito, que pode ser colocado mais força, mais intensidade. Como é bom quando a gente recebe isso de forma positiva. Eu lembro de uma época que, quando alguém me elogiava, falava alguma coisa, olha que bacana, olha que trabalho bem feito, olha que boa ideia, olha que coisa, né, bem produzida, enfim, coisas do tipo, né, um reconhecimento, a validação, o elogio, né, uma palavra que afirma aquilo que está bem, aquilo que está bom. Antes essa era até uma meta, uma busca. Hoje eu gosto mais, inclusive numa palavra, num culto, quando eu ouço algo que eu ainda não sabia e que aquilo me leva a ver, ó, o que você está fazendo não está bom o bastante, pode ser melhor, isso pode crescer. Ó, trabalhe isso aqui, acerte isso aqui, melhore isso aqui, coloca mais força. Ou seja, há uma humildade. E não é aquela humildade que às vezes a gente ouve, né? Ah, o fulano é humilde. Humilde é a pessoa que reconhece, que aceita, que recebe bem, o que é para o bem dela, ainda que não naquele momento lhe faça agrado. Sabe, aquela palavra de afirmação, por exemplo. Então, como é bom quando você ouve algo, olha, meditar. Para mim, ouvir sobre meditar abriu, assim, portas e portais. Fez eu ver e olhar para a vida, para as situações, de uma maneira muito mais abrangente. Inclusive, já detectar isso aqui, nessa parte da minha vida está faltando meditação. Nessa área da minha vida está faltando rugir. Está faltando volume. Está faltando produção maior do que as explosões em volta. E eu vejo que Deus tem trabalhado, cada um de nós, para nos tornar em pessoas, primeiro em pessoas estáveis. Eu percebo que uma das principais causas de quase todos os problemas na vida das pessoas atualmente,
Não vou dizer para você que é o grande vilão, que é o maior problema, mas se fosse um campeonato, estaria no mínimo na semifinal ou na final, disputando ali o campeonato para ver se ganha. A instabilidade. Quanta gente, falando, por exemplo, da vida financeira, e vou me ater à vida financeira, porque dá assunto para qualquer área, para o casamento, para a sua vida sentimental, para a sua saúde, né? Para qualquer área isso dá. Então, o que eu vou falar para a vida financeira, porque é o horário, você pode pegar para qualquer área da sua vida. A instabilidade. E a meditação, a ação meditar que o Senhor está nos trazendo, que foi, repito, a palavra que encabeçou a nossa semana no domingo, é uma palavra para nós, para nos ajudar, não é a única, né? Inclusive vem de uma sequência de palavras do trabalhar de Deus na nossa vida, de mudarmos um padrão. Diga mudar padrão. Diga mudar padrão. Essa mudança começa aqui, na sua mente, na maneira de você, na perspectiva que você tem da própria vida. Está entendendo? Por exemplo, quando eu lido com pessoas, inclusive, às vezes, até pessoas da igreja, isso não é uma, não são duas, várias pessoas, por algum motivo, quando vamos falar de um assunto, aí entra na vida financeira, eu sempre tenho ouvido essa pergunta, sempre. Você acha que o Lula pode ganhar a eleição ano que vem? Por algum motivo, me fazem essa pergunta. Você vai dizer assim, quem? Muita gente me faz essa pergunta. Você acha que ele pode ganhar? Eu dou a resposta do que eu penso, mas eu sempre digo assim, independente do que acontecer, para mim, a minha visão de vida não muda com quem for o governante. Porque eu penso que a própria situação de dificuldade, de restrição, de impedimentos da pandemia, ela não mostrou, mas ela provou que a maneira como nós reagimos, a maneira como nós respondemos, vale mais do que a pergunta, que a situação, que o problema, vale mais do que o questionamento que nos é trazido por alguma coisa externa. Porque, diga, a resposta tem a ver com o que está dentro. Diga, não importa o que está fora. Você entendeu o que eu falei agora ou não? Em nome de Jesus, quem entendeu, levanta a mão. Agora, tem isso, não pode. Isso vem de onde? Vem de dentro ou vem de fora? Agora vai ter uma restrição de horário. Não vai poder mais abrir o comércio. Isso vem de dentro ou vem de fora? Ok. Aí eu penso. Aí a minha mente produz. Mas isso não é um impedimento. Se não dá para eu ir pela porta, pela janela, eu vou pelo telhado. Isso vem de dentro ou vem de fora? Vem de dentro. Então, não importam as perguntas, os questionamentos. O que é a pergunta? É aquela batata quente que é colocada na sua mão para você resolver. Você está entendendo?
Ó, agora é assim. Ó, agora a inflação está não sei onde. Ó, agora o dólar está custando não sei quanto. Ó, agora essa área que você trabalha, o preço está subindo demais. Não vai dar para comprar matéria-prima. Ó, agora o que você vende está caindo, está despencando o preço. Você pagou mais caro agora, vai perder dinheiro. Ó, tal pessoa agora, você vai ter que pagar isso. Ó, tal pessoa está te dando problema. É funcionário. Ó, teu patrão está assim. Ó, isso vem de dentro ou vem de fora? Mas a resposta que você dá para qualquer uma dessas situações vem da onde? De dentro. Então, por exemplo, nós temos pessoas, e por isso que eu digo, não se fie, fiar de fiador mesmo, não se fia, não se garanta em quem está na cadeira presidencial, do Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, do governo, sei lá, do seu estado, do seu país, do prefeito. Não é isso. Não se fie em moeda, não se fie em cargo, em profissão, não se fie se você tem ou não dinheiro. Deus está trabalhando para que nós sejamos pessoas estáveis. Que nós tenhamos estabilidade. Porque se nós formos pessoas estáveis, o que acontecer, independente da questão, independente do questionamento que houver lá fora, com crise, ou com uma explosão aí de investimentos, de dinheiro, de injeção de dinheiro, com situações boas, agradáveis, bem-vindas, ou situações complicadíssimas, se você for uma pessoa estável, se você estiver estável, você vai ter e vai dar a resposta certa. Você vai dar a resposta que aquela situação precisa ter. Você vai dar a resposta que Deus dá a você condições de dar. E é por isso que a gente precisa meditar na palavra meditar. Entender que nós temos que fazer mais volume, diga mais volume. Você tem que fazer mais volume, diga mais volume. O que você está fazendo agora? Fala mais volume. O que você está fazendo? Mais volume. Do quê? Se você ficar falando aí toda hora mais volume, você vai fazer mais volume de barulho do que eu estou fazendo aqui. Vai ou não vai? E eu vou dizer já para você uma coisa, às vezes falta a gente fazer mais volume até dessa maneira. Tem gente que ouve muito e fala nada. Encosta em um para ouvir que está ruim, que está complicado, que está difícil. Encosta em outro. Aí a pessoa só ouve. E ela fala quando? Quando que ela fala? Fala com ela, igual falou o salmista, porque está batido a minha alma. Por quê? Ou seja, não tem motivo para você estar assim. Levanta, desperta, alegra-te, ó minha alma. Não foi isso? Foi ou não foi? O que ele fez? Sem timidez. O que ele fez? Mais volume. Porque estava sendo feito volume em volta dele, alguma coisa, alguma imagem que o aborrecia, o entristecia, alguém tendo uma atitude que não era agradável, que não era boa, uma visão que não é nada bom. Opa, eu vou fazer mais volume. Não vou ficar sentado esperando as coisas, igual uma serpente se enrolar ao meu redor, apesar de serpente não enrolar, né? Que enrola é cobra. Não vou esperar que agora uma piton vire aos poucos. Até a hora que eu ver, eu já estou até o pescoço já sendo sufocado. Porque não faz volume com as ferramentas que tem, com as palavras que tem, com o espírito que tem.
Aqui em Isaías 31:4, pois o Senhor me disse, quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta, diga não se assusta, com os gritos, nem com os ruídos de um bando de pastores. Vamos aqui, vamos ver se você prestou atenção. De quantos leões fala? Sem medo, quantos leões fala? Um leão. Você tem que fazer mais volume, minha filha. Você sempre tem resposta. Mas não faz volume. Tem que falar entendeu? Quantos leões? Isso aí. Estamos começando já. Aí agora gostei. Não é nem 9:30, já estamos fazendo mais volume. Quantos pastores? Vários. É ou não é? Ou fala só de um pastor aqui? Te pergunto, quem prevaleceu, o leão ou os pastores? Por quê? Ele fez o quê? Mais volume do que os pastores. Às vezes a gente olha para eles e vai falar, o que é isso? É um milagre? Não, é a atitude certa. E quando a gente tem a atitude certa e vai até o limite, seja em qual for a área, inclusive na financeira, se não tiver mais o que acontecer, acontece um milagre. Por quê? Porque você está fazendo o que você acredita, o que você crê. Um leão fez mais volume do que vários pastores, a gente não sabe quantos, mas a Bíblia diz um bando de pastores, não é isso que está escrito? Um bando de pastores. Um bando não dá para falar que é só 2, vai ter que ter mais, é ou não é? Um bando. E está escrito que um bando de pastores fazendo barulho, está aqui, ó, com gritos e com ruído, sabe? Ah, para, sai leão, sai, vai embora, ei, ei. O leão com um rugido, aquele estrondo, ele fez mais volume. A Bíblia diz, ele não se assusta. Ele não se assusta, por quê? Porque ele é estável. Não, isso aqui não. Qual que é a questão? É barulho? Eu vou fazer barulho então também. O que é? Ruído? É grito? Eu falei nesses dias, rugido é mais do que ruído. Quando for para você fazer algum barulho, não faça ruído. Ruja. Está entendendo? Não entre em nada para fazer mais ou menos. Não entra, não começa um projeto para tatear. Tatear aí, deixa eu ver, tal. Não, entra para valer. Entra colocando a tua força. Entra com o teu espírito naquilo. Está escrito, não se assusta, o leão não se assusta. Por quê? Porque o que estava dentro dele. Aquela força, e eu não estou falando do leão, porque não é uma situação real, mas um exemplo. Mas ele tirou de dentro dele. E você não tira de dentro de você se não tiver dentro de você. Por isso, a nossa base, e essa é uma pergunta importantíssima, qual é hoje a tua base de vida? No que você se referencia? Você ainda é aquela pessoa que, apesar da gente falar tanto sobre isso, tanto, a gente fala muito sobre isso, para você não assistir, não ouvir, não se ater a notícias, a essas situações, você não ficar aí dando audiência. E quando eu falo audiência, vai desde aquela pessoa que só fala bobagem para você, até ao noticiário da televisão, que é, parece que é propaganda funérea, que só fala de coisas que te fazem pensar na morte. Pode ver, tem coisa que só te faz temer, se preocupar, agora vai ficar pior, agora vai vir não sei o quê, agora são tantos... Não, peraí.
Se encha da palavra. A palavra fala da boa morte, aquela que te leva à vida. Que aí você morre para você, morre, né, aquela mentalidade antiga, morre aquele jeito de pensar, aquela maneira de pensar, para que nasça um novo ser, uma nova criatura. Para que nasça, né, uma pessoa diferente da antiga, daquela instável, uma pessoa estável. Não, peraí, eu vou ouvir a palavra. Você precisa de base, não adianta você querer vencer sem a palavra. Eu já falei aqui, para qualquer área que você vá trabalhar a sua vida, investir na sua vida, aplicar na sua vida força, poder, conhecimento, você precisa ter como base, estrado, alicerce da sua vida, a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Ouça, leia, busca. E tudo isso você junta e você tira de dentro e coloca fora. Você coloca numa postura, você coloca na palavra que você diz, você coloca no rugido que você produz quando tem ruídos, quando tem barulhos, quando tem imagens, quando tem perspectivas contrárias, você coloca para fora o que você primeiro buscou, o que primeiro você ali recebeu, o que você primeiro comeu, o que você primeiro bebeu do Espírito. Por que tem gente na igreja que no dia da angústia, no dia da braveza, está caindo? Porque passou pela igreja, até esteve em cultos, mas não pegou a palavra. Não entrou a palavra. A pessoa apenas se contentou em estar num ambiente onde a palavra era pregada. Assim, você não vence. Você está aqui agora e escutando, mas não está aí bebendo do Espírito, pegando, trabalhando a tua mente em coisas que você pensa diferente para se nivelar ao nível da palavra. Quando vem a dificuldade lá fora, o que está fora prevalece ao que está dentro. Porque o que está dentro ainda não é a palavra. Então você rui, você cai, você é implodido, você enfraquece, você não tem reação. Por quê? Porque a palavra ainda não está dentro. A palavra de Deus não pode estar na Bíblia, que eu guardo na cabeceira da minha cama. A palavra de Deus não pode estar ali naquela Bíblia que muitos deixam no carro, inclusive. Tem gente que você olha para o carro da pessoa, está ali, o carro dela está mais crente do que ela. Porque a Bíblia não sai do carro. Não é para isso. Eu vejo, tem gente que você percebe assim que a Bíblia já tem mais de ano que não é tocada. Sabia? Dá para perceber. Aí eu pergunto, esses dias eu perguntei para alguém, seu carro deve estar bem, né? A pessoa, por quê? Eu falei assim, porque tem mais de ano que aquela Bíblia ali não é mexida, se ficar só para ele, ficar só para o carro. Ah, falei, qual a última vez você pegou essa Bíblia? Qual a última vez que você leu, que você bebeu do Espírito, de uma passagem ali, daquilo que Deus tinha para falar com você? A gente não pode ser aquele povo, ser aquele tipo de pessoa que vem, eu vou naquele culto lá porque Deus vai falar comigo, tipo assim, o que vai falar ali vai resolver todos os meus problemas. Não. Eu comecei falando isso. Deus tem mandado palavras para trabalhar a nossa estabilidade. Um culto, uma palavra, uma pregação, ou uma leitura de 5 minutos que você faz da Bíblia vai tornar a sua vida toda estável? Vai ou não vai? Cadê o volume? Cadê o volume? Vai ou não vai? Não vai. Uma palavra, uma mensagem, um versículo, um culto, não vai. Isso é uma construção. Está entendendo? Se você pega o Espírito agora, no próximo culto que você participa, você já chega mais preparado. E aí o que você vai ouvir no próximo,
vai vir completar o que você ouviu agora. É igual uma construção. Não se constrói uma parede de uma vez. É tijolo. E no meio, entre um espaço e outro, tem uma estrutura para ligar aquilo. É assim ou não é? Não vem um caminhão e coloca o tijolo e ele está todo enfileirado. É tijolo por tijolo. Se for placa, é placa por placa. E é assim que a gente tem que fazer com a palavra. Olha o que Deus falou para o Josué. Josué 1:1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem. Isso aqui é uma coisa incrível. Isso aqui é Deus falar para uma pessoa, tudo que você fizer vai fluir. Todo lugar que você pisar, eu te darei. Isso aqui é muito. Não é pouco, não. Isso aqui não é mais ou menos. Isso aqui é muito. Conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Olha bem isso aqui, hein? Isso aqui tem muito a ver com a palavra lá do leão. Deus falou para ele, enquanto você viver, não vai ter nada que vai resistir a você, que vai ter mais poder, que vai conseguir permanecer em pé se te enfrentar. Não vai ter nada que vai ser capaz. Ou seja, sabe o que Deus estava dizendo aqui? Não é o pequeno só que você vai vencer. Não é o inferior que você vai vencer. Não é o mais fraco que você vai vencer. Não. Nada, ninguém será capaz, ou seja, com toda a força, capacidade, poder bélico, com armas, com estratégias, ninguém será capaz, a capacidade de, quando for com Josué, a capacidade das pessoas, então elas diminuem, elas ficam limitadas, elas não funcionam igual, ninguém será capaz de lhe resistir. E aí vem por quê, né? Pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Então quer dizer, isso aqui foi enchendo. Diga encher. Encheu o quê, gente? O que isso encheu? Essas palavras, essas afirmações, encheu o quê? Fala o que vem na sua mente. O que encheu? Pode falar. Volume. Vamos lá, volume. O que encheu? Encheu Josué. Não foi falado para ele? Imagina que a gente é como um recipiente. Nós somos um recipiente. Sabe o que é um recipiente? Um copo, uma garrafa, uma caixa. Recipiente é algo que recebe volume. Está entendendo? Então vamos dizer que Josué, como eu, como você, era um recipiente. Do que ele foi se enchendo? De quem? De Deus. Você está vendo como, se a gente para com o olhar certo, parece até lógico as coisas.
Imagina um homem lá ouvindo, ó, ninguém vai ser capaz, independente da capacidade que a pessoa tiver, independente do tempo, da experiência, do tamanho, da força, independente da fama que uma pessoa tiver, contra você, Josué, ninguém será capaz de resistir. Aquilo foi enchendo, aquilo foi entrando, aquilo foi enchendo, aquilo foi tomando ele. Ou seja, Josué ele não fez um curso, ele se encheu da palavra de Deus. Seja forte e corajoso. Mas tinha por que ele ser forte? Tinha. Ele tinha base para ser forte? Tinha ou não tinha? Tinha, depois que ele ouviu, ninguém vai ser capaz de me resistir, agora eu fiquei forte. É ou não é? Qualquer pessoa, se eu lutar com um gigante, se eu lutar com um anão, ele vai ser capaz de me resistir? Opa, então agora eu realmente estou ficando forte. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Quer dizer, Deus está afirmando que eu vou conduzir esse povo. Então, independente do que tiver na terra, de quem estiver ocupando a terra, porque Deus já falou que quem estiver ocupando a terra não vai ter capacidade, não vai ter força, não vai ter resistência comigo. Então, ou seja, eu vou ficar com o que Deus está dizendo, não importa se antes de mim, quem passou por aqui, agora vem a nossa vida profissional. Não importa se alguém antes de mim passou por aqui, tentou esse trabalho, tentou essa venda, tentou esse cliente, ocupou esse imóvel e faliu, quebrou, fez essa mesma função e não aguentou a pressão. Se alguém antes de mim não teve sucesso, eu fiquei sabendo que a pessoa que passou no meu lugar entrou em depressão, eu fiquei sabendo que a empresa que estava aqui saiu com não sei quanto de dívida, eu fiquei sabendo que a pessoa que estava à frente desse grupo, dessa equipe, teve esse problema, eu fiquei sabendo. O que está te alimentando? O quê? A palavra do quê? De Deus. A terra estava ali, ocupada, dominada, fortalecida. Alguns lugares da terra chamada de fortaleza, e fortaleza impenetrável. O que Deus falou? Alguns lugares que você passar, Josué, se conforme, porque não vai dar para entrar. O povo dali vai conseguir resistir a você. Foi isso que Deus falou? Josué, tem alguns lugares, eu vou te dar um mapa para você saber o que eu estou te dando. Então, ao sul, ao Neguebe, ao norte, lá o Líbano, ao leste, o Eufrates, e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Então, fica sabendo qual é o perímetro. Aí o Senhor ainda fala assim, inclusive a terra dos hititas. Quer dizer, essa terra dos hititas devia ter alguma coisa diferente. Porque se ela estava dentro, não precisava ser citada como inclusive. Concorda? Então, alguma coisa tinha. Era um povo mais forte, mais valente, um povo mais resistente? Deus disse, inclusive. Então, assim, não tem exceção para o que eu estou te falando. Então, a terra você vai passar como um trator. Porque onde você pisar, vai ser teu. Onde você passar, vai ser teu. Você vai passar como um trator. É assim que vai ser. O Josué, agora, pois você conduzirá este povo, ou seja, eu vou conduzir, então eu vou entrar. E tomar posse da terra que jurei a seu antepassados. Então, quando eu te pergunto se ele tinha por onde ser forte, tinha. Ele tinha a palavra. Você tem por onde ser estável. Pela palavra você é estável. O que te leva
O que mantém você instável, se não for a palavra a base da sua vida? Se os seus pais continuam sendo a base da sua vida, o que eles fizeram ou não fizeram com você? Se fracassos, se insucessos, se você fica olhando para fora, esperando mudanças fora, mudança nas pessoas, mudança na economia, mudança nos sinais, você é instável. Mudanças no lugar que você está. Mudanças nas pessoas, no humor das pessoas. Mudança na maneira como as coisas são apresentadas a você. Mudanças nas regras do jogo. Quando eu falo jogo, é o dia a dia, a vida. É lei, é preço das coisas, é o salário, é o horário de alguma coisa. Não. Meditar isso. É você pegar o que está dentro, o que você deixou entrar e fazer volume fora. Está entendendo? Fazer volume com palavra, com clamor, com oração, com uma postura de resistência. Eu falei isso ainda no domingo, quantas pessoas que a gente tem ouvido o testemunho e tem visto o resultado de gente que começou todo dia falando, com filho, falando com parente, falando com familiar, falando com objetos. Isso aqui está abençoado, isso aqui próspero, isso aqui já me deu tanto de resultado, tanto de lucro. Esse lugar é uma bênção, esse ambiente é um ambiente de paz. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, olha de todas as maneiras que você pode olhar para os lugares que você mais fica. A começar pela tua casa, teu quarto. Eu vou te dar um exemplo do que eu quero dizer. A gente precisa fazer o volume certo. Por que quando a gente vai num lugar e tem um monte de quinquilharia, coisa velha, coisa ali que você vê que está carregando o ambiente, a gente fala, se livra disso aqui, joga fora. Tira, dá, vende, sei lá, alguma coisa. Aquilo está ocupando espaço. Aquilo podia estar sendo bem aproveitado, bem utilizado. E às vezes um espaço vazio é melhor do que um espaço mal utilizado. É ou não é verdade? Não é melhor você entrar num quarto todo pintado de branco, vazio, sem nada, do que um quarto sujo, com coisas velhas, mofadas? É ou não é? Muito melhor. Cheio de coisa, aqueles móveis com cupim, aquele cheiro de umidade, melhor vazio, do que um lugar nesse estado. Na tua vida é a mesma coisa. Então imagina, por exemplo, o teu quarto. Talvez o teu quarto é aquele lugar que você, principalmente quem é casado, ou talvez vamos dizer, você que mora com alguém, eu quero dizer filho, pai, mãe, irmão, e você naquele ambiente, o que mais vocês falam são discussões. O que mais é falado ali dentro é ofensa, xingamento, palavras pesadas. Como é que você acha que esse ambiente vai ser? Quando vocês estão ali, quando as pessoas falam, conversam, ou elas falam mal dos outros, ou elas discutem, ou elas brigam, ou elas xingam, ou elas praguejam, amaldiçoam. Como é que vai ser esse ambiente? Uma bênção. Vai ou não vai? Vai ser aquele lugar que vai entrar alguém assim e vai fazer assim, ó. Ai, que paz. É assim ou não é? Você está vendo como vai fazendo lógica até, vai ou não vai? Tem gente que agora já fez assim, ó. Agora eu entendi. Por que tal lugar é tão oprimido? Por que ali está uma miséria? Por que as coisas estão como estão? Que volume que tem nesse lugar?
Que volume? O que vai ter de gente agora dispensando coisa velha, o que vai ter de gente agora se calando. Mas vou dizer, esse é o ponto, não se cale. Porque às vezes uma pessoa se cala para o mal, e está certo, não vou mais entrar na pilha de ninguém que vem para me provocar, para eu falar o que eu não devo. Não é se calar, é fazer mais volume. E nós vamos ver isso aqui. Seja somente forte e muito corajoso. Eu estou te dando ferramentas, eu estou te injetando, eu estou investindo em você, Josué, para que você tenha algo para tirar de você. Coragem. Olha, eu estou dizendo que ninguém vai ser capaz de resistir com você. Aí o cara fica corajoso. Fica ou não fica? Você já sabe que você vai entrar e ninguém vai ter condição de lidar, de te enfrentar de igual para igual. Fica corajoso ou não fica? Claro que fica. É a mesma coisa de você entra num jogo sabendo que você vai ganhar. Como é que você sabe? Eu sei que você vai ganhar, vai ficar 3-0. Vai ser assim, 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 tá bom. Ó, aí vem, ó, como que isso vai acontecer? Porque é fácil falar, ó, é assim, tal, tal, tal. Ó, vai dar certo, ninguém vai te resistir, ninguém vai ser capaz, capacidade com você ninguém vai ter, vai sumir, as forças vão esvair, não vai funcionar o que sempre funcionou com os outros. Amém. Mas como? Eu te falo. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. É assim que vai funcionar. Não se desvie nem dela, nem para um lado, nem para outro. Ou seja, eu acho, não tenho que achar nada. Deus falou que seria assim, vai ser assim. Assim você será diga bem-sucedido. Em tudo. Diga bem-sucedido. Em tudo. Como é que é bem-sucedido em tudo? É no centro. No centro da vontade de Deus. Está aqui, ó, a posição, o mapa da mina. Como que é bem-sucedido em tudo? No centro da vontade de Deus, no centro, tendo a palavra como guia. Não, nem para um lado, nem para nem para o outro. Você será bem-sucedido em tudo, não se desviando, não olhando, não saindo nem um pouquinho fora do que eu estou te falando. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Para quem ficou triste a hora que eu falei e não conseguiu responder aqui, em um culto você vai conseguir ser estável? Agora vocês já sabem, vai ou não vai? Não. Está aqui, ó. Gente, Deus fala a verdade. Quando alguém te falar que você resolve uma vida em um curso, em um culto, em uma palestra, com uma chave que alguém vai te dar, com uma senha, está aqui, ó. Relembre no 8, coloca o 8 para mim aí, vamos junto comigo. Relembre continuamente. Continuamente. Diga de novo, continuamente. Isso é uma vez? Isso é um dia? Isso é sempre. É hoje, é daqui a pouco, melhor ainda. É amanhã de novo. Por quê? Porque é nosso essa tendência a ir um pouquinho para lá. Não, relembra. Não, mas agora eu acho que não relembra do que eu te falei. Esse é o problema. Tem muita gente que quando as coisas amenizam, melhoram um pouco. Consegui pagar a dívida. Aumentou um pouco o salário. Minhas vendas agora estão me suprindo. Ela esquece do que a levou até aquela condição. Ela esquece do que trouxe resultado, do que trouxe sucesso. Ela esquece. Por que ela esquece?
porque ela relaxa, porque ela não tem a atitude de relembrar, de se voltar para os mesmos termos que é a palavra. Ela para de vir, ela para de ler a Bíblia, ela para de vir no culto para parar um tempo específico, dedicado, de qualidade para ouvir a palavra. E a gente tem que saber o que funciona para a gente. Eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa que eu posso anotar um caderno. Para mim não muda muita coisa. Para mim. Quando eu faço trabalho de pregação com o pessoal, eu sempre falo isso. Eu lembro que às vezes eu começava com um grupo, e eu via que tinha gente, e eu fazia de propósito isso. Chegava ali os obreiros, vamos começar o curso de pregação e tal. Aí eu já pedia, fulano, você aqui, ó, vem aqui. A pessoa vinha, eu falei, você anota, eu sempre vejo você no culto anotando ali, anotando. Fala para mim desse culto aqui, geralmente o último culto da pessoa. Fala para mim aí, me traz aqui um minuto de palavra, me fala o que você entendeu, tal. Peraí. Anotou e... Falei, será que você não está anotando porque você viu alguém anotando? Então, eu vou anotar porque é bom. Eu não funciono assim. Eu funciono ouvindo. Então, a minha atenção durante o culto é toda para ouvir. Desde quando eu era pequeno, na escola, eu lembro que eu tirava nota pelo que eu ouvia do professor. E não tanto do que eu estudava os livros. Para mim era enfadonho, aquela coisa de ficar lendo ali de novo. Então, o que eu tinha ouvido na aula, eu conseguia ter resultado, porque eu funcionava ouvindo. Então, eu digo a mesma coisa para você. Você é a pessoa que funciona lendo? Leia. Então, anota o que mexeu com você, o que despertou a tua atenção para a mudança. Mas não seja só do anotar. Anota e depois tire um tempo para relembrar. Está escrito. Leia, releia. Até aquilo ficar claro, até aquilo já fazer parte da sua vida. Você é o tipo da pessoa que precisa falar, repetir. Repita depois, tira um tempo. Coloca o culto lá só para você, volta lá naquela palavra, falou uma palavra, pausa, repita. Você funciona lendo, então leia aquela passagem toda. A gente tem que saber o que funciona para a gente. Eu, por exemplo, estou dizendo para você, eu sei que funciona para mim. Para mim, anotar não é uma coisa que me vai dar esse resultado. Então, por isso, quando eu estou no culto, às vezes até em reuniões, se eu não precisar de materiais específicos, o meu foco vai estar em ouvir. Tem gente que precisa ver, então você tem que estar atento. Você que tem aquela questão da atenção visual, eu digo para você, senta aqui, na primeira fileira. Aliás, eu diria para todo mundo, se você não vai, se você consegue ficar um culto, uma reunião, sem se levantar, sem chamar a atenção dos outros, né? Não tem criança junto, senta na primeira fileira, vem assim, fica na cara do gol. Entendeu? Porque não vai ter nada que vai tirar a tua atenção. Mas, eu não vou dizer faça isso ou faça aquilo, você tem que fazer, em relação à palavra, o que funciona para você. Não pode ir nesse negócio aí de efeito de manada, né? Eu estou vendo todo mundo assim, eu vou fazer. Não. Ainda mais aqui, eu vejo que o quanto de gente que anota, eu estou falando que eu peguei o pessoal no trabalho já. É isso, o que você anotou? Anotou para quê, então? A pessoa que senta lá no final do final. Você pegou aqui, não, porque teve gente passando na minha frente. Passou na tua frente porque você deixou. Não, é que a pessoa passou, senta na frente. Está entendendo?
Uma vez uma pessoa falou, não, então, porque tem... eu sento ali na região do banheiro, toda hora passa alguém em frente. Falei, o que é mais fácil? Me ajuda. O que é mais fácil? A gente mudar o banheiro de lugar ou você sentar na frente? Você me ajuda? O que é mais fácil, gente? Graças a Deus. Tem gente que quer que você faz tudo para ela e ela não faz nada. Está te distraindo? Senta aqui, ó. Aqui ninguém passa na frente. Se passar, a gente vai impedir. Sabia? Aqui ninguém vai passar na frente. Na hora do culto, não. Tem gente para isso, porque aí, primeira, não tem como. Mas a gente precisa saber o que funciona. Como que para mim esse relembrar, ele deve ser feito? É estar no culto, é ler a Bíblia, é fazer isso primeiro que eu faço qualquer outra coisa. Que aquela boa atitude, aquele hábito, né? Eu acordo, em vez de eu ligar a televisão para ver o que vai passar no Boa Morte Brasil, né? Que tem agora o Boa Morte Brasil, né? Você liga a televisão lá, hoje morreu tantas pessoas, você que está aí pode morrer, vai morrer, está morrendo gente e tal, então não é Bom Dia Brasil, é Boa Morte Brasil. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu funciono muito, não estou dizendo mas tem gente que funciona, a primeira coisa que eu escuto, marco o meu dia, a primeira coisa que eu vejo, então, acorda, declara. Eu preciso falar, eu preciso me expressar. Então fala a palavra. Ruge até. Mas faça o volume que a tua vida, que o teu resultado está requerendo. E esse volume, ele tem que ter remetente. Deus tem que ter colocado em você, como Ele está colocando agora, colocou em Josué, o volume da vontade dEle, da palavra dEle. O volume que é a verdade. O volume que é o poder dEle, a bênção dEle. E aí você crê, você recebe, você processa aquilo. O que é processar? É ouvir, é agradecer, é falar, é declarar, é se posicionar da maneira que você acredita, é ter aquela atitude do que você acredita e não do questionamento, não a atitude do que eu acredito. Por que a gente está aqui? Não é porque teve ajuda, é porque a gente teve volume. O exemplo do Ministério Mudança de Vida deve servir para qualquer empresário, para qualquer profissional liberal, para qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldades. Tem que ser um modelo a ser seguido. Porque na fase, o que mais a gente recebe hoje, o que mais a gente escuta? Estou vindo da minha igreja porque a minha igreja fechou. Estou vindo para cá porque a minha igreja parou. Toda semana, de março de 2020 até agora, toda semana tem alguém que chega aqui. Eu vim da minha igreja porque a minha igreja parou, a minha igreja fechou. Alguém diria assim para mim, a igreja tem compromissos e não conseguiu pagar compromisso. Aqui não tem? Aluguel, água. Lembrando que aqui é Sabesp. É 100, tá? Quem sabe que significa o 100? É 100% de água, 100% de esgoto. Enel, né? Que é o enésimo dígito na conta, entendeu? Caríssimo tudo. E acredite, pandemia não diminui despesa. Mas não foi, ninguém aqui, o dinheiro vai dar, não vai dar, está difícil, está complicado, como é que vai conseguir? Sai de dentro o que tem em você. Amém?
Então, pode lembrar, pega os cultos, pega o primeiro culto quando foi decretada estado de calamidade. Pega quando não podia ter culto presencial. Nós não nos encolhemos, nós fizemos volume. Com orações, com clamores. A gente povoou o dia com palavra, o dia inteiro era palavra, e cada semana tinha uma direção. Nós vamos orar por isso, nós vamos declarar isso, nós vamos agora apresentar isso a Deus, nós vamos pedir, nós vamos declarar, nós vamos falar, nós vamos pregar. Deus supriu daqui, Deus supriu de lá, Deus enviou o maná, Deus proveu, Deus abençoou, Deus levantou. Porque a gente não deixou que o que estava fora nos abafasse. Nós fizemos mais volume do que todo aquele ruído, aquele grito, aquele barulho que estava fora. Está entendendo? Como que a gente fez isso? Com a palavra. Porque a palavra estava em nós. Está entendendo? A palavra estava em nós. Teve gente que viveu o melhor tempo da vida. E teve gente que viveu o pior tempo da vida. Gente nossa. Nós temos os dois grupos. Por que uns viveram melhor? Porque foram deixando, foram se abrindo. Eu quero a palavra, eu vou pegar a palavra, eu vou falar a palavra. Eu não vou ficar repetindo notícia do mundo, eu não vou ficar falando que estão falando dentro da minha casa, no meu bairro, na televisão, na internet. Não, eu vou falar a palavra, eu vou viver a palavra, eu vou praticar a palavra, eu vou declarar a palavra. E foi tendo resultados da palavra. Foi corajoso porque se amparou em Deus. Foi bem sucedido porque estava no centro. Não estava nem um pouquinho, nem muito para a direita, nem um pouquinho, nem muito para a esquerda. Estava no centro. O que é o centro? A vontade de Deus, a palavra de Deus. Foi o que ele falou para Josué. Tão somente, relembre continuamente os termos dessa lei, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Medita. Produza. Faça volume. Não seja engolido por qualquer que seja a situação, o momento, a imagem, a perspectiva de fora. Deixa a palavra entrar. Depois de entrar, relembra. Se volta para ela. Não aceite opções que não seja a palavra. Fale a palavra. Declare a palavra. Faça coisas. Tenha atitudes, tenha obras, seja do acordar ao dormir, o trabalho, a comida, a execução de algo, a resposta que você dá, que seja sempre pela palavra. Esse é o meditar que a Bíblia, que a palavra do Senhor está nos ensinando. E está escrito que assim você prosperará e será bem-sucedido em tudo que fizer. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o que representa a sua vida financeira. E vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor. E isso é com a palavra. Isso é pela palavra. Isso é no poder da palavra. A tua coragem tem que ser extraída da palavra, a tua força, a tua certeza de que vai dar certo, de que você vai crescer no que está fazendo, de que o que está na sua mão será abençoado, terá avanços, progressos, crescimento. É pela palavra. Tem que ser pela palavra.
Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço aqui, Senhor, que a Tua palavra, que a palavra do Senhor, meu Deus, ela tenha entrado. Eu oro por corações quebrantados, por mentes vazias. Vazias, meu Deus, do que está lá fora, vazias dos problemas, vazias das situações, vazias, meu Deus, de complicações, para que entre a Tua palavra, para que entre, meu Deus, a mensagem do Senhor, para que entre, meu Pai, o que o Senhor está falando, para que entre, meu Deus, a verdade, em detrimento de toda mentira, que a todo tempo nós somos bombardeados, que entre a verdade da Tua palavra, aquela, meu Deus, que nos dá ânimo, coragem, aquela que nos faz permanecermos firmes, firmados no Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a vermos. Nos ajuda a vivermos. Nos ajuda, meu Deus, vendo que nós não estamos vendo. Eu oro para que o Teu povo, meu Pai, tenha no Senhor, receba do Senhor essa estabilidade. E a estabilidade de qualquer um de nós, ela vem pela Tua palavra. Nós ouvimos a Tua palavra e nós, meu Deus, crendo nela, praticando ela, falando ela, orando ela, declarando ela, meu Deus, reproduzindo ela, falando na nossa casa, para os nossos filhos, no nosso trabalho, falando até para objetos, nós vamos, meu Deus, vivendo a Tua palavra. Nós vamos vendo o cumprimento dela. Nós vamos, meu Deus, ficando estáveis, porque a única coisa que estabiliza alguém, meu Deus, é a rocha, e o Senhor é a rocha. O Senhor é estável, o Senhor é aquele que não volta atrás, que não muda, que nunca muda. O Senhor não depende da política, o Senhor não depende do clima, o Senhor não depende de dinheiro, o Senhor não depende de valores, o Senhor não depende, meu Deus, de pessoas, as pessoas não mudam o Senhor. Por isso eu peço, ensina o Teu povo, Senhor, esse caminho da estabilidade, da coragem, da força, da prosperidade, do sucesso, que aqueles que estavam fechados, aqueles que estavam, meu Deus, resistentes ao Senhor, que se abram para o Senhor, para que se tornem resistentes aos inimigos, ao diabo, aos problemas, às situações externas, e não mais, Senhor, resistente a Ti, mas resistente, meu Deus, ao mal. Como o Senhor nos manda, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Alimenta o Teu povo, meu Deus, com a Tua palavra, e eu peço com essa agora, que cada um entenda, e passe, meu Deus, a viver essa meditação que a Tua palavra nos ensina. Ajuda, Senhor, o Teu povo a fazer volume, a produzir mais do que recebe de fora, a produzir com o que está recebendo do Senhor, com o que está vendo no Senhor, com o que está ouvindo do Senhor. Ajuda, Senhor. Eu peço ajuda a cada um de nós. Eu sempre lembro que o Senhor falou, sem o Senhor nós nada podemos fazer, então nos ajuda. Esteja conosco em todo o tempo, em todo lugar, em cada situação. Nos ajuda a relembrar, a lembrar, meu Deus, a nos mantermos na Tua palavra, na verdade e não na mentira, a fazermos a Tua vontade. Senhor, se algum de nós está caminhando para fora da Tua vontade, um pouquinho que seja para a direita, um pouquinho que seja para a esquerda, Senhor, eu peço, nos desperta, nos ajuda a ver. Quantos que são tomados de uma cegueira e por isso se desviam para um lado, se desviam para o outro, quando vê já estão caídos, derrotados, fracassados. Eu peço, Senhor, abençoa o Teu povo. Manifesta o Teu poder na vida do Teu povo. Faz, Senhor, faz a diferença. Eu oro para que o Senhor nos leve, meu Deus, a prosperar, para podermos ser um esteio, uma coluna,
meu Deus, para sermos, meu Deus, uma estrutura importante para a tua obra. Levanta mais, meu Deus, pessoas que tenham essa condição de financiarem, meu Deus, a pregação do Evangelho, de financiarem, meu Deus, a pregação do Evangelho das Boas Novas. Meu Deus, levanta mais Eliaquins, abençoa a obra das mãos do teu povo, faz, Senhor, com que a unção de conquistas seja derramada, para que o que nós nos propusermos a fazer, que o que nós colocarmos as nossas mãos, que o que nós determinarmos, que sejamos muito bem-sucedidos por estarmos debaixo da tua palavra, por estarmos dentro da tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre o trabalho, eu peço a tua bênção sobre a empresa, eu peço a tua bênção sobre o negócio, eu peço a tua bênção sobre os produtos, essa pessoa que tem algo com ela, que representa o trabalho, ela que está na empresa dela agora, essa pessoa que está aqui orando por alguém, por uma causa, orando por uma porta para ser aberta, eu concordo e declaro essa porta aberta essa semana. Abre, Senhor, o Senhor é o Deus de perto e de longe, o Senhor pode abençoar aqui como o Senhor pode abençoar lá. Eu peço, abre portas, dá a condição que está faltando para essa pessoa concluir esse negócio, para ela quitar, meu Deus, essa dívida, para ela sanar, meu Deus, esse compromisso. Abençoa, levanta no nosso meio aqueles que hoje são pequenos, insignificantes, mas creem, ouvem essa palavra e dizem, é para mim, eu creio, eu sou corajoso, e eu sei que agora nada, não vai ter crise, não vai ter pandemia, não vai ter inimigo, não vai ter concorrência que vai poder resistir, porque Deus vai me levantar para um grande projeto. Levanta Eliaquins, levanta, meu Deus, mais semeadores, mais investidores da tua obra, gente liberal, com coração, meu Deus, espontâneo, porque, meu Deus, os avarentos o Senhor derruba, o Senhor os envergonha, porque não foram bons mordomos para a tua obra, mas aqueles que têm, meu Deus, como Davi, que estão voltados para o Senhor levanta, sustenta, multiplica, abençoa, e eu peço, abençoa, honra aquele que é fiel no pouco, abençoa, meu Deus, aquele que tem colocado diante do Senhor e da tua presença, o pouco, mas na fidelidade. Eu declaro unção, eu declaro prosperidade, eu declaro riqueza, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. A tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor levante, que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe e que o Senhor multiplique. Abençoa o nosso povo, abençoa, meu Deus, cada trabalho, cada trabalhador, abençoa cada, meu Deus, servo, abençoa cada, meu Deus, empregador, abençoa cada proprietário, meu Deus, abençoa o patrimônio do teu povo, porque para nós, meu Deus, só interessa o que o Senhor abençoa, o que o Senhor pode, meu Deus, fazer multiplicar, e eu oro para que multiplique, na vida daquele que crê, na vida daquele que se coloca no centro da tua vontade, que seja multiplicado, que seja, meu Deus, abençoado, e que a prosperidade não seja uma promessa ou uma palavra, mas que seja a realidade, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do teu povo, eu consagro aquilo que está sendo apresentado em oração, colocado, ungido, e eu declaro que a tua bênção, meu Deus, se estenda, que assim, meu Deus, se estenda tudo na vida dessa pessoa. O trabalho, o salário, se estenda, meu Deus, os resultados, que o Senhor ajude ela a alargar, meu Deus, as estacas para expandir as tendas da vida dela, as tendas do trabalho, as tendas dos negócios dela. É o que eu peço. Eu creio e eu declaro a tua bênção e assim também eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.